Abram suas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 11. Que achou? Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Só até aqui. Podeis assentar, meus irmãos. Sinto honrado, alegre, como está aqui na Debrais 18 do Forte, para trazer algo de Deus para esta igreja. Trago também a paz do Senhor, do nosso pastor presidente, ali da nossa sede estadual. Já trabalhei com o pastor Wellington no bairro industrial, esse casal abençoado. Trabalhei também com ele na Regional 1. Glória a Deus. E hoje estou aqui para trazer uma palavra, também meus agradecimentos ao presbítero Watson. Sempre eu estava convidando ele para trazer uma palavra da parte de Deus, e ele sempre tem uma mensagem. Deus abençoe, tá, presbítero? Sempre tem uma palavra de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o texto que agora acabo de ler, no último versículo do capítulo 5, trata-se de algo maravilhoso que Deus ele proporcionou ao seu povo. Tem como título a pesca maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós conhecemos esse texto, e eu estava orando a Deus, perguntando a Deus, porque quando a gente é chamado para trazer uma palavra, a primeira coisa que a gente se preocupa, o que vai trazer para a igreja. E eu orando a Deus, Deus me dava esse texto, e eu ia para outro, Deus me trazia esse texto, e eu tentava procurar um texto mais desconhecido, mas Deus sempre me trazia para este. Glória a Deus. Deus sempre me trazia para esse texto. A pesca maravilhosa. Um texto bem conhecido da igreja. Deus abençoe, tá, irmão Ítalo? Glória a Deus. Você está ajudando o pastor Hélio? Está ajudando, pastor? Ajudando, em nome de Jesus. Deus abençoe. Então esse texto, irmão, ele fala muito conosco na questão missionária. Você fazer missões, irmão, é algo muito importante. Você trabalhar com missões é algo que nasceu no coração de Deus, porque você vai ser colocado para pregar a palavra do Senhor. Eu trabalhei com missões, eu acho que desde a época que eu me converti, há 20 anos atrás. E o que me encanta com missões é você passar em uma calçada pregando a palavra do Senhor, você entregar um folheto para uma pessoa, você não vê mais aquela pessoa daqui a pouco, 10, 12, 8 anos atrás, você vê aquela pessoa pregando a palavra de Deus, dizendo que Jesus cura, Jesus batiza, Jesus prepara e leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E esse texto, irmão, me chamou muita atenção. Estudando esse texto, aleluia, eu aqui vi 3 características de um missionário. Glória a Deus. 3 características de um missionário. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele aparece pregando
ouvindo a palavra do Senhor, quando ele foi batizado por João Batista. Deus disse a João Batista que aquele que visse descer o Espírito Santo, esse seria o Messias. E João Batista, ele batiza Jesus no Rio Jordão, e ele vê essas características em Jesus. Certa feita, Jesus ele ia passando por determinado lugar, ele apontava para Jesus e dizia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Isso aí, já os discípulos já começou a seguir a Jesus. Aleluia! A Bíblia diz aí em João, do capítulo 1, o versículo 35 ao 32, diz que Jesus começa a chamar os primeiros discípulos para pregar a palavra do Senhor. Aleluia! E ele chama, irmãos, alguns discípulos, ele chama alguns homens para pregar a palavra de Deus. E nesse meio termo, alguns deles deixam de fazer o que Jesus estava dizendo que era para fazer e volta para o ofício antigo, a pescaria. Um ano depois de Jesus ter chamado alguns discípulos, pois ele já não se encontrava mais com Jesus, pois foram realizando os ofícios que eles tinham, a pescar. E a Bíblia diz que Jesus, pregando a palavra, andando por toda Jerusalém, por todo Israel, pregando a palavra do Senhor. E a Bíblia diz aqui no versículo 1 que a multidão apertava. Aonde Jesus ia, a multidão ia atrás. Aonde Jesus ia, havia pessoas sedentas de ouvir a palavra de Deus. E Jesus se dirige ao lago de Genezaré, ou mar da Galileia. E chegando lá, ele encontra algumas pessoas que ele tinha chamado. Lá estava Pedro, lá estava André, os dois filhos de Zebedeu. E a Bíblia diz que Jesus observava. A Bíblia diz que Jesus, ele viu aqueles homens ali na rua barreira. Aleluia, tinha pescado a noite toda. E a Bíblia diz que Jesus viu. Deixa eu já dizer aqui para você: Jesus ele já te viu. Jesus ele já te viu, aleluia. Jesus ele já te chamou, aleluia, para você fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E no meio do caminho você parou. Jesus está olhando para você. Jesus ele já te viu. Jesus ele já encontrou em você autoridade, ousadia para pregar a palavra do Senhor. Marcos 16, 15, Jesus ele diz: olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Tem pessoas que dizem assim: quando Jesus mandar eu vou. Jesus já te mandou. Jesus já te viu. Jesus está de olho em você. Aleluia. Aleluia. Olha para esse crente que está do seu lado. Eu não gosto de fazer esse negócio não, mas a gente vai pegando. Diz assim: Jesus já te viu. Jesus já te viu. E ele chega ali no mar da Galileia, ele vê os discípulos frustrados na beira do mar, lavando as redes. Louvado seja o nome do Senhor. Trabalharam a noite toda e não conseguiram pegar nada. Sabe por quê? Porque você pode fazer do jeito que você quiser, mas se Jesus não tiver o negócio, não vai para frente. Aleluia. Trabalharam a noite toda, deixaram de fazer aquilo que Jesus mandou fazer e voltaram para a pescaria. E Jesus só observando, Jesus só deixando. Aí a Bíblia diz que Jesus ele se dirige a um barco daquele que está na beira do mar da Galileia. Aqueles homens lavando a rede. Alguns pregadores dizem
pescaram a noite toda, não pegaram nada. Aí Jesus chega, pregando a palavra, pregando o evangelho do rei. E Jesus está observando aqueles discípulos. Quem sabe Jesus ali pensava, meus amados irmãos, eu chamei aqueles homens para fazer a palavra, onde é que eles estão? Eu chamei aqueles homens para estar do meu lado, onde é que eles estão? Aonde eu não mandei, não vá onde Jesus não mandou você ir. Não faça o que Jesus não mandou você fazer. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus entra agora no barco. Deixa bem claro, o barco era de Simão, o barco era de Pedro, o barco era de um homem que ele tinha chamado um ano atrás para andar com ele, para pregar a palavra juntamente com ele. Ele estava pescando. Aí Jesus entra no barco, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus de longe manda eles afastarem o barco um pouco da terra. Jesus entra no barco e diz: olha, afasta um pouquinho da terra, porque agora eu preciso falar. Afasta um pouquinho agora daquilo que está deixando você tão preocupado, que agora eu quero falar. Aí a Bíblia diz que Jesus entra no barco e afasta um pouco da terra. Às vezes eu e você tem que deixar um pouquinho as coisas da terra. A gente às vezes tem que adentrar, aleluia, no mar, se afastar um pouquinho das coisas da terra para ouvir Jesus falar, porque a gente às vezes todos estamos tão atarefados que não ouvimos Jesus dizer o que ele quer falar. Às vezes Jesus está falando e a gente não está nem ouvindo, e a nossa oração é: Jesus, fala comigo. Mas a gente está tão atarefado, lavando as redes, preocupado porque a pescaria não deu certo, aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus senta no barco. Eu posso observar aqueles discípulos ali sentados, frustrados, tristes, cabisbaixo, e dizendo: o que é que a gente está fazendo aqui? O que é que Jesus tem para nos oferecer? E Jesus ali no seu coração, olhando para eles, quem sabe dizendo: calma, primeiro eu vou te ensinar. Primeiro a gente precisa ouvir o que Deus tem para dizer. Aleluia. Primeiro a gente precisa sentar um pouquinho. A gente precisa, irmão, emprestar os nossos ouvidos para ouvir o que é que Jesus tem a dizer. A Bíblia diz que aquela multidão estava ali, sedenta de ouvir a palavra do Senhor. Ele entra no barco, se afasta um pouquinho. Agora eu vou te ensinar. Aleluia. Primeira característica de um missionário é ouvir. Ouvir Deus falar. Às vezes a gente estamos tão preocupados com as coisas do dia a dia, as coisas do trabalho, as coisas da igreja, as coisas do departamento, o que é que vai cantar hoje, qual é o louvor, qual é a peça que a gente vai fazer. E Jesus precisa falar com você, e você tão atarefado que não está ouvindo Jesus falar. Aleluia. Precisamos ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Ele entra naquele barco, ele vai de mar adentro. Agora ele começa a ensinar o povo. Ele começa a falar com as pessoas ali. Louvado seja o nome do Senhor. E aquelas pessoas ouvindo e sedento de ouvir a palavra de Deus. Olha, você, para ser um missionário, você primeiro precisa aprender para depois fazer missões. Não se pode fazer missões de todo jeito, de toda
Às vezes a gente errou. Quando eu aceitei Jesus, eu disse: a minha meta é ganhar uma alma por semana. A minha meta é ganhar alguém para o reino de Deus por semana. Por semana ganhar uma alma. E às vezes eu ganhava uma e ganhava duas. Às vezes eu ganhava 3. Aleluia. Mas aquela alma que eu ganhava, eu não sabia nem onde eu estava. Aquela pessoa que eu fui buscar, eu não sabia nem onde eu estava. Eu não levava para a igreja, eu não cuidava, não. Trazia para o pastor cuidar. Simplesmente por não estar preparado, eu ganhava almas e perdia. É o que acontece muito em nossos dias. A gente ganha muita alma. A gente ganha muitas pessoas para Jesus. Eu vejo muitos pregadores, a meta hoje é ganhar 100 pessoas para Jesus. Procure uma na igreja no outro dia. Primeira característica de um missionário: ouvir. Escute o que Deus tem para te dizer. Escute o que o pastor tem para falar no culto de ensino. Escute o que você precisa aprender na escola bíblica dominical. Escute Deus falar com você, aleluia. Deus manda dizer nesta hora aqui que Deus está com saudade de alguém aqui. Deus manda dizer para pessoas aqui que está com saudade de ouvir a voz dele na madrugada dizendo: Senhor, me ajuda. Deus está com saudade de ouvir a tua voz. Deus está com saudade de ouvir você nas madrugadas clamando ao nome dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus entra no barco, que ele chega ali, começa a falar para os discípulos e a multidão que está ali. No versículo de número 4, ele diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Perceba que Jesus ele começa a instruir e depois ele quer abençoar. Jesus ele primeiro ensina e depois Jesus abençoa. Só que as pessoas hoje estão invertendo a ordem dos fatores. As pessoas querem ser primeiro abençoadas e depois querem ouvir Deus falar. É por isso que tem pessoas, presbíteros, se atrapalhando com bênção. Deus abençoa e você com a bênção se atrapalha. Por quê? Porque não ouviu Deus falar as orientações que Deus te dá. Tem pessoas que querem tanto uma bênção, ora tanto pelaquela bênção, bate tanto que Deus resolve abençoar. Daqui a pouco não vem mais para a igreja. Deus abriu a porta no emprego, começa a dizer: estou cansado, hoje não dá para ir para o culto. Começa a dizer: hoje eu cheguei atrasado, não vai dar. Se atrapalhou com a bênção. Deus ele vai te abençoar, mas você primeiro precisa aprender a lidar com bênção. Deus ele quer pegar você pela mão e andar com você na terra, mas você precisa ouvir Deus falar. Aleluia. Glória a Deus. Segunda característica, eu estou terminando já. Segunda característica do missionário: a primeira é ouvir, a segunda, obedecer. No versículo 4, Jesus diz: olha, agora faz-te ao mar alto
missionário é obedecer. Aonde Jesus mandar você ir, vá. O que Jesus mandar você dizer, diga. Aleluia. Aonde Jesus mandar você ir, pode seus pés qualquer garantia. Deixa eu dizer algo aqui. Eu, quando comecei o meu ministério, quando eu me converti, eu louvava, pastor Hélio, eu adorava, eu cantava. E quando eu cantava, aleluia, a igreja se alegrava. Chegava um irmão para mim, presbítero Gilberto, e disse: eu vou gravar você descendo. E eu ali me empolgava, bora. E de repente, irmãos, toda vez que eu chegava no culto, o irmão dizia: Luciano está com oportunidade para louvar. E eu comecei a me incomodar com aquilo. Toda vez que o irmão me chama para cantar, toda vez. Aí eu comecei a chegar atrasado. Veja só. Comecei a chegar atrasado. O irmão me chamava para cantar. E o irmão sempre me chamava para cantar. Eu digo: agora eu não vou para o culto. E passava intercalando o culto. Eu ia um dia, o outro não. Mas quando eu ia, o irmão me botava para cantar. E eu dizia: Senhor, toda vez que o irmão me chama para cantar, Jesus olhou para mim e disse: meu filho, você não quer adorar não? Você não quer glorificar não? Você não quer dizer que a honra é minha, agora é minha, o louvor é meu, tudo é meu? Você não quer adorar não? Se você não quiser adorar, até as pedras clamarão, me botou no pano. Glória a Deus, fazer o pastor presidente, quem é o pastor presidente? Glória a Deus, que depois eu sei que o pastor foi sendo no pano. 2 anos, irmão, sem cantar, sem ter oportunidade. O dirigente do culto olhava, você estava logo agora, chegava cedo. O dirigente do culto olhava para mim e dizia: o irmão está com oportunidade. Eu dizia: eu? Ele dizia: não, de trás, o do lado, o da direita, da esquerda, da frente, da jogada. Eu disse: agora, Jesus. Por eu questionar Jesus, fui para o banco 2 anos, sentadinho no banco. Agora eu quero cantar. Aí Jesus disse: agora eu não quero ser canto. Agora eu quero fazer. Jesus disse: agora eu não quero que você faça. Agora eu quero trabalhar na igreja. Jesus disse: agora eu não quero seu trabalho não. Você vai sentar, você vai aprender, você vai saber que eu sou Deus, que quem faz sou eu, que a glória é minha. Aleluia. Que o louvor é para mim, não é para ninguém. Que o bom quem dá sou eu, quem faz sou eu. Aleluia. Tudo é dele. Não questione Jesus. Quando Jesus mandar você fazer, vá. Quando Jesus mandar você cantar, faça o melhor, irmão. Pegue esse instrumento aí e faça o melhor que a senhora pode fazer. Os departamentos, quando chegar aqui na frente para adorar, faça o melhor que você pode fazer, porque o louvor é dele, a glória é dele, a honra é dele. Não questione Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando o pastor convocar a igreja, não questione. É Jesus que falou com ele. Quando o líder do departamento disser a reunião, não questione. É Jesus que está no negócio. Aleluia. Eu vejo ali quando Davi, ele começa a dar funções às pessoas ali no templo. Ele disse: aqui, você vai ficar aqui na portaria. Você vai adorar, você vai trabalhar na liturgia, tudo organizado. Deus não trabalha com nada desorganizado, aleluia. Quando Deus te chamar para algo, não questione, não precisa. 2 anos sentadinho lá, que é puro. Se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente aí que pensa que faz acontecer, mas tudo é pela graça, ninguém merece. Eu me vi parado nesse louvor. Não canta, não prega, não faz mais nada. Deus precisa
agora eu vou. Jesus, agora eu canto. Jesus, agora eu vou evangelizar. Jesus, agora não tem domingo, não tem segunda, não tem quinta, eu vou, Jesus. O que o Senhor mandar eu dizer, eu digo. O que o Senhor mandar fazer, eu faço. Aonde o Senhor mandar eu ir, eu vou. Aí Jesus, irmão, se levantou, eu estou conjecturando. Eu vejo Jesus se levantando quando olhou para mim e gostou. Aonde Jesus mandar eu ir, eu vou. Glória a Deus. Que Jesus mandar eu falar, eu falo. Glória a Deus. Se Jesus mandar eu cantar, eu canto. Glória a Deus. Aleluia. Só que há uma consequência. Eu cantava, e aí lá canto. Mas a unção do louvor não tive mais. Eu sou um adorador, mas aquela unção que eu cantava e a igreja recebia, Deus disse agora. Você agora vai pegar. E eu disse, amém, Jesus. Você agora vai levar a minha palavra de Jesus. Eu não vou questionar Jesus. E Jesus, aonde me enviar, eu vou. Aonde Ele mandar eu falar, eu falo. Onde Ele mandar eu pregar. Aleluia. Porque eu sei, irmão, que é ter sede da palavra. Às vezes a gente está aqui e vem para o culto. Às vezes a gente está aqui, irmão, vê a igreja cheia. Às vezes o irmão chama, convida para evangelizar. Vai poucas pessoas. Não questione. Faça a obra de Deus com alegria. Aqueles discípulos, eles foram chamados para o serviço. Agora não estavam mais fazendo o que Jesus mandou eles fazer. Era só frustração, era só tristeza. Saía para pescar, fazer o que ele sabia fazer melhor, mas Jesus não estava no barco. Foi quando Jesus está no barco, o presbítero Watson, que ele garante a vitória. Foi quando Jesus está no barco, porque quando Jesus está no barco, pode até dar errado, mas Jesus está lá. Glória a Deus. Primeira característica do missionário: ouvir. Segunda, obedecer. Obedeça, irmão, que Deus tem para as nossas vidas. Porque da forma que Jesus te trouxe para o reino, Ele quer trazer tua mãe, Ele quer trazer o teu pai, Ele quer trazer o teu esposo, Ele quer trazer a tua esposa, Ele quer trazer os teus filhos, aleluia. Mas por Jesus, irmão, ninguém se perde, depende de você. E é, pastor, depende de você. Depende do teu posicionamento. O Pedro aqui, ele começa a questionar, mas ele diz: Senhor, por que tu mandaste eu vir? Aleluia. Porque Jesus mandou. E outras traduções diz assim: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer utilizar você no reino para multiplicação. Deus quer fazer de você algo que ninguém jamais vai imaginar na face da terra. Deus quer fazer com a tua vida aquilo que o homem não pode fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, característica de um missionário. Eu aqui termino. Deus maravilhoso, aleluia. Pode dar glória. Não é proibido glorificar o nome do Senhor, não. Pode glorificar o nome dele. Aleluia. Terceira característica do missionário, presbítero Watson: seguir a Jesus. Seguir a Ele. É a melhor coisa que eu e você podemos fazer, é seguir a Jesus. Não importa mãe, pai, irmão, tio. Apesar da Bíblia ensinar a honrar pai e mãe. Aleluia. A minha esposa,
Certa feita eu estava conversando com a mãe dela não é evangélica. E a gente dirigindo a igreja, pastor Léo. E a mãe da minha esposa nem por não conhecia a palavra, ela dizia: minha filha, eu vejo você tão cansada. Não tem um domingo, não tem feriado. Para com esse negócio de servir, de dirigir igreja. E ela chegou em casa e disse, ficou calada. Chegou em casa, ela disse: é minha mãe. É minha mãe. A Bíblia manda honrar pai e mãe, mas eu vou pela palavra de Deus. Eu vou seguir a Jesus. Eu vou ficar com a palavra. Entre lá e cá eu fico com a palavra. Aleluia. Entre as amizades, irmão, que não quer que nós venhamos para a igreja, eu fico com a palavra. Entre aquelas pessoas, irmão, que não quer que a gente sirva a Deus, colocar obstáculos, eu fico com a palavra. Fico com Jesus. Aquelas pessoas que dizem: você só quer saber de igreja, sim. E esse negócio me dá glória, sim. E esse negócio de estar lá correndo, pulando, eu gosto, irmão, desse negócio. Aleluia. E esse negócio de estar falando uma língua que ninguém entende, eu também gosto. Aleluia. Salmos de número 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, onde tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e de lá e cá eu fico com Jesus. Eu fico com a palavra. Aleluia. Embora muitas pessoas por aí não estão deturpando a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que Ele não muda. Ele ainda é aquele que salva. Ele é aquele que cura. Ele é ainda aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele é aquele, aleluia, que naquele grande dia vem buscar a sua igreja. Ele diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Ele é o mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está valendo. Mesmo que você ache, irmão, que Deus não te escuta mais, hein? Deus me enviou aqui nesta noite para dizer que a promessa ainda está de pé. Aquilo que Deus disse que ia fazer, Ele vai. A vitória que Ele te garantiu está demorando, aleluia, está garantida. Quem garantiu foi Ele. A promessa que Ele te fez, aleluia, está de pé. Nada foi revogado. Está tudo lá carimbado, assinado e com hora para acontecer. Aleluia. O que Deus prometeu que ia fazer, Ele vai cumprir. O que Deus prometeu, irmão, de salvar a tua família, salvar o teu casamento, trazer teu filho para a igreja, Deus, Ele prometeu. A promessa está de pé e Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele prometeu. Estou terminando. Aleluia. E Ele disse, depois que os discípulos fazem aquela pesca maravilhosa, o presbítero Otto, a rede quase se rompe. Era tanto peixe. Sabe por quê? Porque primeiro Jesus ensinou. Todo mundo aprendeu. Ele disse: agora eu vou abençoar. Todo mundo entendeu, irmão. Aí a Bíblia diz que os apóstolos começam agora a chamar outro barco para ajudar. Quando eu
Louvado seja o nome do Senhor. Terceira e última característica, irmão, seguir a Jesus. Quem segue a Jesus não se arrepende. Chegando na marcha, veja só, irmão, é o texto que diz: chegando na marcha, Jesus faz uma proposta a Pedro: Pedro, me segue, porque eu te farei pescadores de homens. Aí a Bíblia diz que o temor se apoderou tanto daqueles homens que estavam ali, que agora deixam tudo para trás e seguem a Jesus. Deixam a pescaria, é a Bíblia que diz, e deixando eles tudo para trás, seguiram a Jesus. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a bênção não é tão importante. O importante é quem abençoa. A bênção não é tão importante. O importante é o abençoador. Aleluia. Aquilo que ele pode fazer não é tão importante. O importante é ele, que tem salvação e vida eterna e garante a nossa entrada do céu. Aleluia. Jesus, ele é mais importante do que a bênção. Aleluia. Às vezes a gente se vê tanto preso por uma bênção que ganhou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus, ele é mais importante, irmão. Não negocie a sua bênção por nada. Não negocie a sua salvação por nada. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, aleluia, a salvação tem se tornado algo banal para muita gente. Mas para esta igreja que entende, aleluia, que Jesus, ele é o primeiro, que Jesus, ele é o último, que Jesus, ele tem a bênção e vida eterna para a sua igreja. Aleluia, não negocie a sua salvação por nada. Quantas coisas, irmão, estão acontecendo hoje? Quantas pessoas têm banalizado o Evangelho? Mas Jesus, ele é o mesmo. Quantas pessoas têm descredibilizado a igreja? Mas Jesus, ele é o mesmo. Jesus, ele não muda. Jesus, ele não vai mudar. Se você sair da presença dele, ele vai ser Deus. Se você permanecer, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Aleluia. Agora os apóstolos não entendem isso. Os discípulos agora entendem. A Bíblia diz, olha, e deixando tudo para trás, seguindo a Jesus. Isso agora é bom, Jesus. Porque Jesus, só ele tem a garantia que eu e você precisamos. Se está doente, Deus cura. Se está enfermo, aleluia, Deus cura. Se cair, Jesus levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Se está triste, Deus te dá alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Se está decepcionado, Deus te dá a esperança. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso de Jesus. Eu não preciso, aleluia, de buscar, louvado seja Deus, alegria em lugar nenhum. Eu tenho Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, o apóstolo Pedro já entendeu a palavra. O apóstolo Pedro agora, ele até pensa. Ele até sai ao mar. Mas ele entende que a prioridade é Cristo. Ele entende que a prioridade agora é ganhar almas para o reino de Deus. Pedro ali, ele pegava peixes na profissão dele. Pegava peixes vivos e depois ele vinha morrer. Agora Pedro, ele vai pegar peixes mortos, pessoas pecadores sem Jesus, aleluia, vai pregar o Evangelho. E aqueles peixes sem vida agora vai ter vida e vida com abundância, porque a Bíblia diz que mesmo quem esteja morto, se crê no Senhor, verá a glória de Deus. Aleluia. Fecha a palavra, fecha a Bíblia. Vou lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2.
queria que aquela irmã que cantou aqui, aquele último hino, que ela viesse louvar aqui. Aquele que faz, oh meu, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foi os primeiros cristãos. Oh meu Deus, a igreja pode glorificar, a igreja pode adorar, aleluia, porque enquanto a irmã estiver louvando, Deus vai fazer algo sobrenatural aqui. Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai tocar na tua enfermidade, aleluia. Deus vai te dar alegria, louvado seja Deus. E aqueles apóstolos agora, irmão, ali no Pentecostes, Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, foram cheios do Espírito Santo. E alguém lá, irmão do mundo, disse: olha, não tinha de novo. Aí o apóstolo Pedro se levanta, com poder, ousadia e autoridade. Aquele Pedro que estava lá no mar frustrado, já estava ele para desistir. Ele agora diz: ei, varões galileus, o que está acontecendo aqui é o que disse Joel, aleluia, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre todo o povo, e os vossos jovens profetizarão, os vossos velhos terão sonho,